Você está ouvindo o podcast Exercício Físico para Todos, um evento produzido por Deise Mota, com o apoio da Associação Nacional de Personal Trainers, Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região e 4 de 15. E vamos continuar que ainda tem o POD 4, né? Que é o tópico sobre lesão muscular, hipertrofia e LPO. Eu sou Juliana Vestin, sou formada na Federal, especialista em promoção de saúde e prevenção pelo Einstein. E vou ser a moderadora nesse POD, tá? Que vai ter a Janaína, o David e o Rafael. Então, nós vamos começar com a palestra Nutrição e Lesão Muscular, tá? Com a Janaína Boston. Ela é nutri, especialista em nutrição esportiva e doutora em saúde coletiva pela UFMG. Seja bem-vinda, Janaína. Tá boa? Olá. Tudo bem? Tudo bem. Então, meu nome é Janaína. Eu sou uma mulher de pele morena clara, mechas loiras no cabelo. Para quem me conhece sabe que eu sou uma mulher alta, grande e estou na minha casa. Nesse momento não tem minha bicicleta ao fundo, mas estaria aqui e por ironia do destino eu estarei falando de nutrição e lesões no momento que eu estou lesionada, porque tive uma queda de bicicleta e por isso que ela não está aqui nesse momento. Mas certamente sou nutricionista e usufruo obviamente, dos meus conhecimentos para esse momento de lesão estar me recuperando mais rapidamente, utilizando da nutrição, dentre outros fatores que possam promover isso. Então, vamos começar, porque nosso tempo ele é escasso e eu quero que todos se aproveitem. Muito obrigado pelo convite e a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho e aprendendo também, né? Bom, sempre é importante, quando eu estou no consultório, eu escuto, e no dia a dia também a gente escuta, né? Não faz crossfit não, porque machuca. Não faz, Janaína, corrida machuca muito. Futebol, então nem se fala. Então é muito interessante, porque a gente está a todo momento ouvindo, e eu no consultório principalmente lido com pessoas lesionadas a todo instante, com tal atividade machucando, né? Lesiona, não faz isso porque lesiona. E num contexto desse, obviamente, é interessante a gente pensar que as pessoas querem achar culpa, né, do que gerou a lesão. Eu já tive cliente falando, até fazendo simpatia para curar a lesão, porque chega num desespero tamanho de tentar retomar essa atividade que não tem, às vezes, a paciência devida. E antes a gente perguntar de quem a culpa é de quem, a gente tem que saber quem é o indivíduo, né? Aquela velha história, o que é que se tem ali, como que aconteceu e quando. E é interessante porque nos Jogos, nas Olimpíadas de Tóquio, as atividades que mais geraram lesões nos atletas, né, diferente do que muitos pensam, foram as atividades de ciclismo, principalmente o BMX Race, que é o mais arriscado mesmo, mas boxe, karatê, skate, surf e o tênis de mesa, inclusive, gerando mais lesões do que, por exemplo, o próprio futebol, ginástica artística, vôlei, né? Então, não tem essa de falar que o esporte tal lesiona mais, depende de tantas características e vocês, profissionais de educação física, sabem muito bem disso. Eu, como nutricionista, recebo esse impacto, né? Como que eu vou resolver esse problema? Você pode me ajudar de alguma maneira, né? Então, é lógico que a nutrição tem uma influência nisso, mas muitas vezes as pessoas querem resolver problemas complexos com uma solução definitiva. E a gente está falando de causas multifatoriais, em múltiplos níveis, com diferentes fatores, e obviamente que o risco dessa lesão ele é proporcional ao número de fatores de risco que são identificados. A dieta, ela, sem sombra de dúvida, ela é um fator que predispõe o indivíduo a mais lesões, dependendo de como você está fazendo essa dieta, como também ela é muito essencial para as fases de reabilitação desse indivíduo. A gente já sabe que indivíduos cuja lesão necessitam de imobilização do membro, principalmente em pós-cirúrgicos, o desuso dessa musculatura dos indivíduos imobilizados geram, né, consequências na massa muscular, de perda de massa muscular em horas, em poucos dias, uma perda substancial de massa musculoesquelética, muitas vezes em torno de 100 a 400 gramas, dependendo da gravidade, dependendo do membro,
que faz com que as primeiras 2 semanas essa lesão gere uma perda muito acentuada, mas que ela é reforçada, né, ou ela se continua justamente pelo quê? Por uma redução da síntese proteica muscular, resposta essa vinda por uma menor sensibilidade anabólica, conhecida também no fator idade, né, com o avançar da idade, mas que em aspectos de regeneração, recuperação no processo de lesão, a gente sabe que a gente tem uma menor sensibilidade anabólica e uma responsividade menor à hiperaminocitlemia, independente da quantidade, mesmo colocando em maior quantidade, a gente tem uma atenuação da magnitude dessa resposta anabólica. Outros fatores contribuintes metabólicos, né, contribuintes desse processo que leva a atrofia, sem sombra de dúvida, é um processo inflamatório agudo importante, com uma ação da resistência à insulina, que altera o metabolismo de glicose e, obviamente, a resposta desses aminoácidos, uma mudança, uma alteração da densidade capilar e, obviamente, isso gerando, né, uma alteração das células satélites e o processo de regeneração, tudo culminando para uma atrofia da musculatura e alteração do balanço proteico em favor de um catabolismo, de um balanço nitrogenado negativo. E é óbvio que perder massa muscular está ligado diretamente ao nosso metabolismo, ninguém quer. Então, o suporte nutricional ele tem que vir a favor da gente tentar minimizar esses efeitos. E aí, os estágios de reabilitação, de regeneração, ambos podem ser influenciados por essas escolhas nutricionais. Muitas vezes eu recebo esse indivíduo num estágio que a gente chama da reatletização, né, desse indivíduo, que já é no processo quando ele já está em reabilitação dos treinos. E é uma pena, porque a primeira fase, onde que ele está em imobilização, uma perda de massa muscular importante, com atrofia do membro, com processo inflamatório gritante, a nutrição tem um papel extremamente importante. E aí, os alvos nutricionais, que são essenciais nessa fase e que são reconhecidos, ou seja, que a gente tem uma sustentação para falar, Janaína, o que de fato pode me ajudar num processo que me favorece nessa minimização, né, de uma perda muscular, nessa resistência anabólica e, obviamente, na regeneração mais acelerada, obviamente, junto com outros fatores. Sem sombra de dúvida, estratégias nutricionais que vão me demandar um planejamento da proteína, não só em quantidade, mas estratégias para a gente trabalhar a divisão dessas proteínas na dieta, um aporte calórico adequado. Especulações, a gente tem também do aporte, por exemplo, hoje, de outros suplementos, como colágeno, creatina, a utilização devida da vitamina D, ômega 3, dentre outros, mas o que a gente tem, de fato, consistente, isso muito recente, e inclusive faltam trabalhos para dar consistência para esses outros suplementos, a gente pode falar de proteínas e calorias. Então, a magnitude da resposta à síntese proteica, ela, sem sombra de dúvida, ela vai depender da fonte de proteína, da dose, do momento, do padrão, e não basta só a gente disponibilizar esses aminoácidos e falar, eu tenho que ingerir mais proteína. É muito comum, já aumentei minha quantidade proteica. Hoje a gente já tem evidente que as proteínas, elas precisam ser de alto valor biológico, é melhor porque a gente tem um limiar que a gente consiga ofertar essas proteínas para favorecer um limiar de leucina, ótimo, com a quantidade de aminoácidos essenciais. O aporte tem que ser no mínimo de 1,6 gramas por quilo de peso, só para as pessoas que não têm conhecimento. Um sedentário, a gente coloca uma oferta de 1 grama por quilo de peso de proteína por dia. Para indivíduos lesionados, a gente pode ofertar no mínimo 1,6, podendo chegar a 2,5, 3 gramas por quilo de peso, dependendo do tempo de suspensão que esse indivíduo tem ou de atividade reduzida que ele vai ficar. O padrão de injeção, muitas vezes, não basta só atingir o quantitativo dessas doses de proteína. Eu preciso também de ter um fracionamento em torno de 20 a 30 gramas ou 0,3 a 0,4 gramas por quilo de peso. E, obviamente, que ofertar, muitas vezes, no período noturno, proteínas de digestibilidade mais lenta também podem favorecer uma extensão, uma magnitude de remodelamento muscular mais favorável. Essas recomendações, elas se assemelham muito àquelas realizadas para o músculo em hipertrofia. Para que as pessoas tenham noção, eu recebo no consultório sempre aquela pessoa, eu sei quais são as fontes proteicas. Então é muito fácil, a gente pega, às vezes, referências, a gente sabe lá,
Se a Janaína falando que 20 a 30 gramas de proteína em cada refeição me atende, e isso vai me dar um quantitativo no dia ideal, pelo menos você já está partindo de uma ideia, né, um planejamento, mas a gente não ingere alimentos sozinhos. Eu vou comer um bife de frango, eu vou tomar 4 copos de leite e fechei minha proteína. A gente ingere refeições prontas. Então não adianta eu utilizar só, eu vou colocar whey protein porque eu estou lesionado. Não adianta, uma andorinha só não faz verão. Ou seja, não adianta eu pegar um suplemento ou uma bebida proteica pronta, porque o que precisa é um planejamento estratégico para a gente garantir, ao longo do dia, já que a gente não estoca proteína, ela está empregada em estruturas vitais, a gente precisa de garantir esses pulsos de aminoácido, a disponibilidade de aminoácido o tempo todo para a gente favorecer essa amplitude e a duração da aminoacidemia. Só para que vocês tenham ideia, que para quem não estiver ouvindo, eu estou apresentando aqui uma imagem onde que a gente mostra a síntese, o estímulo de síntese proteica com diferentes tipos de proteínas, sejam proteínas de digestibilidade mais alta, por exemplo, uma proteína isolada do soro do leite, e uma proteína de digestibilidade mais lenta, por exemplo, a caseína, que é uma proteína do soro do leite, mas de digestibilidade mais lenta, e em quantidades diferentes. Como vocês podem ver aqui, o gráfico acima, a quantidade o pulso, né, de proteína, a amplitude e a duração da aminoacidemia com proteína de digestibilidade mais alta é diferente da proteína de digestibilidade mais lenta. Quer dizer que ela é pior? Não. Vai depender do que eu quero. Às vezes, trabalhar com proteína de digestibilidade mais lenta no período noturno é mais interessante porque eu garanto a duração dessa aminoacidemia no momento onde o indivíduo está dormindo, onde ele está em jejum. Então, esse planejamento ele tem que ser feito pelo nutricionista, colocando proteínas. Então, a proteína é igual, toda proteína é igual? Não. A gente tem proteínas diferentes para situações específicas. E as fontes proteicas são inúmeras. E, felizmente, a gente pode utilizar de vários recursos. Para os veganos, as proteínas vegetais hoje são artifícios. Proteína isolada de soja, proteína isolada de ervilha, de arroz. Mas a gente já sabe também que a taxa, a amplitude e a extensão da estimulação das proteínas miofibrilares, elas são diferentes. Por exemplo, quando eu incluo na dieta, no planejamento, um blend de proteínas vegetais é diferente de quando, por exemplo, eu coloco até uma quantidade maior de uma proteína isolada apenas de ervilha. Então, esses detalhes, quando fisioterapeutas e profissionais de educação física estão tendo acesso, primeiramente, médicos do esporte, a esse indivíduo que está em processo de reabilitação, ele vai fazer já uma cirurgia eletiva, ou ele teve uma lesão num evento esportivo, é muito importante que vocês salientem a importância de procurar o nutricionista no momento, em primeiro estágio da lesão. Porque é nesse momento que a gente vai trabalhar tipos de proteínas e o fracionamento dessa proteína em prol de uma estimulação, de uma extensão, né, de aminoácidos mais favorável para que ele mantenha esses pulsos de proteína a todo momento. As refeições também têm impactos diferentes, né? Então, se eu tenho uma refeição rica em micronutrientes, com uma matriz alimentar mais rica em nutrientes, ela tem uma amplitude e uma extensão de estímulos à sinalização proteica diferente ao comer simplesmente um bife sozinho, isolado, com a mesma quantidade de proteínas. E é óbvio que as proteínas elas têm seu papel preservado e o papel construtor anabólico desde que eu tenha um balanço calórico na dieta adequado. E hoje é muito importante que a gente não só atenda as calorias para o peso corporal total, mas que eu tenha um aporte calórico adequado, uma disponibilidade de energia para a massa livre de gordura, ou seja, para o tecido que é metabolicamente ativo. E isso é dado, né? A gente faz esse planejamento, hoje isso é, principalmente para as mulheres lesionadas, a gente precisa de ter uma atenção especial, porque as mulheres estão sempre retirando caloria, fazendo restrição calórica, e essa disponibilidade de energia não deveria ser menor que 30 calorias por quilo de massa livre de gordura. Isso é algo que a prevalência é altíssima, né, de não só mulheres, mas de vários pacientes não atenderem, e principalmente no processo de regeneração, não atender essa quantidade adequada. Por quê? Porque o primeiro pensamento que vem, inclusive nos meus stories eu perguntei isso, né, se você está lesionado, você acha que a partir do momento que você tira a atividade física, que foi necessário suspender, você acha que você deve restringir suas calorias porque você está parado? Mais da metade respondeu que sim.
que eu deveria ter menos calorias. E por que esse receio? Porque, né, se eu não estou gastando, por que eu vou ter que comer o mesmo tanto que eu estava gastando? Mas, quando a gente faz o peso na balança para isso, a gente sabe que, a depender da gravidade da lesão, mesmo com a redução do gasto energético, quando você tem períodos prolongados de atividade reduzida, a gente tem, muitas vezes, um aumento da demanda energética, principalmente no basal, para recuperação daquela lesão. O uso de muletas, principalmente, ele ajuda, favorece com que você tenha, né, um aumento desse gasto energético. E muitas vezes a gente precisa de pensar e pesar nessa balança junto à equipe técnica. Vale a pena a gente manter um balanço calórico muitas vezes neutro, com uma caloria limpa, uma dieta com uma oferta, uma boa quantidade de nutrientes, nem que seja para mais, mas que não seja restritiva nesse momento, para a gente garantir a função construtora das proteínas e a gente não piorar o processo inflamatório agudo, porque se a gente der para o indivíduo uma dieta ou deixar ele solto, muitas vezes a pessoa que está lesionada, ela desmotiva porque ela não está podendo treinar, então ela fala, já que eu estou sem treinar mesmo, eu vou comer de tudo que eu quero. E ela passa a comer mais chocolate, comer todos os alimentos que piorariam o processo inflamatório, aumentariam, né, favoreceriam com que ela mudasse a composição corporal em prol de um aumento de percentual de gordura de maneira muito rápida, e isso não seria interessante nesse momento. Então, a orientação para a procura do nutricionista não é só nessa questão do aporte proteico, esse planejamento ele vem do balanço calórico, da distribuição das proteínas e, obviamente, para que você mantenha um balanço calórico neutro, mas com uma dieta mais limpa, em prol de uma redução do processo inflamatório. Outros nutrientes, então, para a gente finalizar, que hoje tem assim, alguma especulação sobre a utilização no processo de recuperação de lesões, e vale lembrar que eu estou falando muito no processo de lesão mais agravado, onde demanda da imobilização do indivíduo, de membros, né, do indivíduo, mas além desse planejamento das proteínas, das fontes proteicas, o colágeno, a gente tem um estudo de Barra e colaboradores que mostra, eles conseguiram mostrar recentemente que uma dose de colágeno em torno de 10 a 15 gramas, ou, por exemplo, 15 gramas de gelatina, essa comum que a gente tem, associada a 50 miligramas de vitamina C, 1 hora antes, por exemplo, de sessões de fisioterapia ou de sessões de exercício, poderiam favorecer, principalmente em lesões de ligamentos, né, uma regeneração mais favorável. Mas a gente não tem consistência com outros trabalhos que tentaram replicar isso. Por isso que a gente tem ainda que ter mais trabalhos que pudessem dar consistência para esses achados. A creatina também, ela tem alguma influência, não necessariamente em falar não vai perder massa muscular, mas num processo, principalmente de reintrodução de estímulos mecânicos, né, desse músculo, do osso, do ligamento, qual for a parte lesionada, também poderia ter uma ação, né, favorável para esses indivíduos de recuperação. Então, na dose hoje, mais ou menos de 0,1 gramas por quilo de peso por dia. Isso poderia ser ofertado dividido, às vezes, em doses antes e depois das sessões de reabilitação. A vitamina D, ela, pelo papel sistêmico que ela tem, principalmente no sistema imune, onde o processo inflamatório ele existe nesse momento, e o ideal seria a gente controlar para que o indivíduo não esteja deficiente da vitamina D, não necessariamente atingir superdoses ou fazer dose de ataque, não é esse o objetivo, né? A gente manter um aporte um pouquinho mais alto, mas dentro de níveis que sejam suficientes plasmaticamente. E o ômega 3 também, que tem uma evidência pela sua ação anti-inflamatória, também por fazer parte, de alguma maneira ou outra, na sinalização proteica, mas com doses mais altas do que as gerais, do que as comuns para os indivíduos que fazem exercício sem estarem lesionados. Então, quando a gente fala de 2.000 miligramas dia para indivíduos ativos comuns, a gente está falando para indivíduos lesionados de doses em torno de 4.000 a 6.000. E isso a gente precisa de pensar, porque tem também achados de desequilíbrio de ômega 3 na sua dieta piorar o processo inflamatório. Então, isso é necessário fazer individualizado para que a gente não atrapalhe ao invés de ajudar. Só para finalizar, então, aqui eu estou exemplificando uma possível distribuição quando você tem um cenário onde o indivíduo
teria um total de proteína, por exemplo, de 180 gramas dia, e o fracionamento em torno de café da manhã e várias refeições ao dia. Ele está dividindo essa proteína em 20 a 30 gramas dia, sendo que próximo do horário da sessão, ele fez uma divisão exata antes do exercício de 25 gramas e após. E aí, ele abrindo esse cenário do processo da sessão de fisioterapia, por exemplo, aqui, ele poderia pensar nas 3 a 4 horas antes, por exemplo, se essa sessão fosse em torno de 5, 6 horas da tarde, às 3, 4 horas antes ele tem um almoço, uma refeição completa, e em torno ali de uns 40 minutos, 60 minutos antes dessa sessão, a gente tem uma boa oferta de carboidratos com caloria adequada para que essas proteínas que sejam ofertadas, 25 gramas, por exemplo, vinda de uma whey protein ou de uma refeição completa, com a creatina pudesse ter o seu papel, de fato, construtor, e a posse também. Então, essa é a minha contribuição para vocês. Eu agradeço, espero que, se alguma dúvida, eu possa contribuir aí, colaborando para respondê-los. Janaína, muito obrigada, muito relevante, e é interessante que a gente vê que não só nos atletas, mas nas pessoas em geral que treinam muito, e hoje em dia tem muitas pessoas que treinam sem uma orientação de volume total durante a semana, e muitas mulheres que fazem dietas low carb, jejum intermitente e uma carga de treino extremamente grande durante a semana. E isso é super importante, essa interação do professor com o nutricionista, e as pessoas também não pensarem, eu como bem, o que é comer bem? Quando você treina muito, quando você tem uma carga de treino, essa contagem de proteína, essa contagem de carboidrato individualmente é extremamente importante, né? Juliana, é muito sério isso, porque quando a gente fala de disponibilidade de energia, num contexto desse, onde eu vejo cada vez mais as pessoas treinando mais e cada vez comendo menos, principalmente as mulheres, não tem dúvida nenhuma do fator de risco altíssimo que é para lesões e, dentre outros fatores, outras consequências, essa questão de diminuir carboidrato, e a gente sabe do efeito do carboidrato no processo inflamatório, protegendo, não desprotegendo, mas a gente precisa ter uma dieta equilibrada, e aí as pessoas estão com esse pensamento da restrição, da vida restrita. Então, acho que é tiro no pé quando a gente fala, vamos diminuir caloria, num processo onde você poderia estar comendo melhor e, obviamente, promovendo uma regeneração mais efetiva, Agora, nós vamos entrar com o David Gonçalves, que é professor da UFMG, da Escola de Educação Física, doutor em Fisiologia pela USP de Ribeirão e especialista em Fisiologia Muscular. Ele vai falar para a gente como o músculo hipertrofia. Oi, David, bom dia. Seja bem-vindo no nosso evento. Bom dia para você, Juliana. Bom dia, Daisy. Bom dia a todos que estão aqui, Eu acho que as palestras realmente estão sendo muito bacanas. Estou acompanhando aqui desde o começo também. O evento está, sem sombra de dúvida nenhuma, sendo um sucesso. E a Janaína já me ajudou bastante aqui, Antes também com a apresentação dela, já com uma série de coisas que ela mencionou. Eu vou colocar aqui também alguns slides, tá? Mas eu trouxe pouco, que a ideia é ir conversando muito com vocês, mas eu vou mostrar algumas coisas que talvez ajudar a gente a entender, tá? Pessoal, então meu nome é David Gonçalves, como a Juliana já foi me apresentando, eu sou professor da UFMG, da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Sou responsável no setor de Fisiologia Esportiva do Centro de Treinamento Esportivo da UFMG, o CTE, e também desenvolvo as pesquisas junto com outros professores do grupo no Laboratório de Fisiologia do Exercício, LAFIB, também da EFEP, da Escola de Educação Física, Fisioterapia e TO. Pessoal, prazer imenso estar aqui com vocês, como eu disse, e a gente vai conversar um pouquinho de um tema que eu tô vendo que para todo mundo, assim, quer dizer, não o tema em si, mas está sendo sufoco para todo palestrante aqui que quer falar do tempo, algo tão complexo, Embora o meu tema pareça algo relativamente simples, até pelo título, eu digo simples, quando a gente pensa nessa questão de como o músculo hipertrofia, talvez isso pode ser ou parecer muito simples para muita gente, mas eu acho que não é tão simples assim, e é isso que a gente vai conversar aqui. E não ser simples não quer dizer que não é importante, tá? Então, só para dar continuidade aqui também, para aqueles que estão acompanhando,
Então, e fazer uma descrição breve minha aqui, eu estou em casa, embora o fundo aqui tá embaçadinho, né? Mas é um domingo de manhã, então eu tenho essa liberdade para esse momento, né? Acho como os colegas. Mas está sendo um domingo muito bom pela manhã. Então eu sou até 1,80 mais ou menos, de altura, 1,78, pele clara, cabelo curto, olhos, bom, dizem que é verde, né? Mas minha mãe brincava que era mel, né? Então, enfim, então olhos claros, tá? E tenho 43 anos de idade, embora a cutis está muito boa, acho que parece 22. Bom, vamos lá, pessoal. Brincadeiras à parte, vamos falar dessa questão de como o músculo hipertrofia nesse meu primeiro slide que eu estou mostrando para aqueles que estão acompanhando. Tem apenas do título aqui do nosso evento, Exercício Físico para Todos, título da palestra e meu nome é David, que se escreve D-A-W-I-T, né? Então ele é bem diferente, diz que é como a mãe chamava assim, peço que me chame assim também. Vamos lá para frente, pessoal. Então, bom, quando a gente pensa nessa questão da musculatura, né? Esquelética, o que acho que é importante dizer? Quer dizer, músculo, todo mundo quer, né? Tem muito, acho que ainda mais hoje em dia, com essa questão da mídia e como isso é tudo exposto, como isso é trabalhado na nossa sociedade de uma forma geral, não aqui no Brasil, em nível mundo, né? A gente tem aprendido a admirar muito e cada vez mais essa questão de um indivíduo que tem um bom desenvolvimento da massa muscular, né? Então aqui a gente tem um exemplo da Miss Olímpia, mas é apenas para ressaltar, claro que às vezes não é o que assim, o que todo mundo almeja, mas de certa forma sim ter um desenvolvimento muscular muito importante. Isso no esporte também tem um impacto muito importante, não só para o fisiculturismo, que é o que a gente está mostrando aqui, claro, mas para diferentes modalidades esportivas. Ter uma boa quantidade de massa muscular muitas vezes é fundamental. Isso é fundamental porque claro, a gente sabe que há uma relação direta dentro de certos limites entre a massa muscular e a força, a produção de força. Então, sim, quanto mais massa muscular o indivíduo tiver, a tendência é que ele tenha mais força. Claro que isso nem sempre acontece, e eu vou passar bem rápido falando isso, porque não é o tema aqui que a gente vai discutir hoje. Claro, o indivíduo ele pode desenvolver força sem necessariamente ganhar a massa muscular, né? Isso é perfeitamente possível, porque a gente sabe que existem os fatores neurais envolvidos com a adaptação, com questão de coordenação intramuscular, intermuscular. Então, são adaptações no nosso sistema neuromuscular que permitem ao indivíduo mobilizar, produzir mais força, né? Em resposta ao treinamento físico, por exemplo, e que não necessariamente está associado com o ganho de massa muscular. No entanto, a gente sabe sim, a mais massa, isso muitas vezes está associado sim com também maior produção de força, tá? E isso é importante, claro, aí a gente está falando de esporte, mas a gente tem que pensar que isso para o dia a dia do indivíduo é fundamental. Vários aqui já foram trazendo isso de certa forma, né? O indivíduo no dia a dia dele, quer seja, se a gente pensar no extremo, que muitas vezes aqueles que não estão vivendo isso não percebem, mas sentar levantado uma cadeira, né, já é um desafio para um indivíduo que está muito acometido, que perdeu muita massa muscular, com envelhecimento, um indivíduo sedentário, né, principalmente se ele for fisicamente ativo, ele não deve passar por isso tão cedo. Então, enfim, tem aspectos funcionais que são extremamente importantes, mas passear na rua, brincar com os filhos, trabalhar, né, a gente precisa de uma boa massa muscular, né? Além disso, a musculatura, esquelética, ela tem uma série de outras funções que são extremamente importantes e que várias delas a gente sabe muito bem, né? Então, aqui eu estou mostrando essa imagem para vocês. Desenhos com representações dessas funções que eu vou dizer. Então, a musculatura esquelética sendo responsável pela manutenção postural, então aquela musculatura do abdômen, das costas, enfim, de membros inferiores. Essa musculatura toda trabalhando para manutenção postural do indivíduo, para locomoção, né, para respiração, como o diafragma, que é o músculo, e inclusive o único músculo essencial para a vida, né? Eu não sei se todos sabem disso, mas é o único músculo esquelético que é essencial para a vida, é o diafragma, que é o músculo respiratório fundamental nesse processo, né? A inspiração ocorre, claro, devido ao movimento diafragma. Mas o músculo, veja, ele tem outros papéis importantes, produção que a gente diz metabólica de calor,
Isso num dia quente, né? Eu não sei, acho que tem gente de todo local aqui no Brasil. Dependendo de se tiver, se é muito quente, isso é um desafio, porque se o músculo estiver produzindo mais calor, vai ficar mais quente ainda. Mas se tiver frio, por outro lado, ele tem esse papel fundamental, né? Bom, ainda tem a questão das proteínas musculares que podem ser quebradas para fornecer aminoácidos para vários processos metabólicos, então isso é extremamente importante, e mesmo produzir moléculas que são liberadas para agir no próprio músculo ou em outras células do corpo, em outros órgãos e tecidos do corpo. Essas moléculas são liberadas pelo músculo, muitas delas são chamadas de miocinas, então são moléculas que são produzidas pelo músculo que tem ação nele, próprio músculo, autócrina, naquelas células vizinhas ou endócrina em outras células do corpo. Tá? Então vocês podem observar que o músculo tem várias funções, né? Agora, o que eu queria falar com vocês aqui também, que eu acho que é importante? Quer dizer, por que essa questão de estudar, essa questão da hipertrofia, por que a gente está falando disso, estudar a hipertrofia? Por que isso ia ser importante aqui, né? Eu vou falar de alguns sinais mais para frente para vocês, muito rapidamente, que estão envolvidos na base que explica essa hipertrofia muscular. Mas eu já queria trazer essa mensagem, por que isso é fundamental, né? E isso é importante, por quê? Porque a gente conhecendo como ocorre efetivamente a hipertrofia, quais são os sinais fora dentro da célula que causam essa hipertrofia, a gente consegue, então, otimizar esses ganhos de massa, eventualmente de força muscular também, né? O que seria o efeito ergogênico, que a gente diz, e várias estratégias, quer seja pelo treinamento, né? Então, veja, e aí, aqueles treinamentos inovadores, mirabolantes que aparecem, novos, né? A gente pode ter um julgamento melhor, entendendo a base que explica esse crescimento muscular, se isso de fato faz sentido, é funcional ou não, né? Ou mesmo aquela questão, por exemplo, outras que são mais práticas, sempre se discute, a gente vai ter tempo hoje para isso aqui, mas treinamento concorrente, né? Então, como se isso afeta a massa muscular e não, qual é o fundamento disso? A questão, a Janaína estava aqui falando antes, nutrição, então a nutrição na questão da manutenção da saúde, do desempenho esportivo, ou mesmo como uma estratégia para auxiliar várias terapias, né? Estratégias terapêuticas outras, farmacológicas ou fisiológicas físicas, né? E a questão, por exemplo, também de julgar, quer dizer, essa dieta inovadora e várias malucas que o pessoal faz também, Janaína sabe disso, estava mencionando várias aí, já exemplos para vocês, o quanto isso pode efetivamente ajudar ou não na hipertrofia do indivíduo, né? A questão de fármacos, então desenvolvimento de fármacos, a gente conhece como a hipertrofia ocorre em várias condições, inclusive no exercício. Veja que isso abre a possibilidade para algo que muita gente fala, a pílula do exercício. Eu trago isso aqui só para também dar uma chacoalhada. É claro que eu imagino que nunca vai ter uma pílula do exercício. Por quê? Porque o exercício não é feito. Mas sim, eu acho que é possível a gente desenvolver pílulas que imitam efeitos específicos do exercício. Então, por exemplo, sim, uma pílula que ative um sinal parecido com o treinamento de força e que leve a um ganho de massa muscular. Vai levar todos os outros efeitos, David, que faz treinamento de força? Não. E tenho absoluta certeza que a gente... Olha, eu devo dizer isso. Tem uma coisa que eu acho que eu uso nunca na vida, é nunca uma pílula de exercício. Que exercício é tanta coisa que acho que é difícil com uma pílula fazer isso. Mas sim, novamente, para um efeito em particular, eu acho que é possível. É possível a gente caminhar para algo assim. Então, veja, entender como a hipertrofia acontece, ela é fundamental, tá, para o entendimento de estratégias eventualmente que possam otimizar isso, ou mesmo comprometer as adaptações ao treinamento, ok? Então vamos passar aqui para um outro ponto que é importante. Nesse outro slide que eu estou mostrando para vocês, a ilustração de um indivíduo com o braço dele, né? Quer dizer, está mostrando a pele dele, o corpo dele, aqui a região do tronco, o braço direito dele, e o braço direito dele com musculatura, uma seta para baixo, escrita hipertrofia muscular, e aí esse indivíduo também agora uma musculatura mais desenvolvida. A musculatura do braço está sendo ressaltada, inclusive, do ombro, mais desenvolvida, maior volume muscular, tá? Então esse músculo está maior, e isso a gente chama de hipertrofia muscular. Vai falar, legal, deixa. Aí, pô, isso aí já todo mundo sabe. O que você veio trazer pra gente aqui? Eu vim trazer para vocês o seguinte, primeira coisa que eu gosto de diferenciar, esse conceito de hipertrofia muscular, mas a questão é, como que ocorre a hipertrofia muscular? Então,
ela ocorre por adaptações em nível celular. Então, para que o músculo cresça, eu tenho que ter adaptações no músculo. Então, agora aparece uma imagem de um indivíduo negro com a musculatura do braço dele, um desenho, né, sendo desenhado ali nessa musculatura do braço dele, toda a musculatura aparecendo evidente, e aí eu venho mostrando isso do tendão até o músculo e a estrutura, como se organiza esse músculo todo, chegando em sua menor unidade celular, que é a célula muscular, tá ok? Ou também chamada de fibra muscular, com todas as suas características estão sendo mostradas aqui. Mas o que eu quero ressaltar? O interior de uma célula muscular, se eu avaliar ela seca, sem água, tá ok? Uma célula muscular, quase 80% dela é proteína. Gente, é muita coisa. Ela das células do corpo, sem sombra de dúvida nenhuma, tem mais proteína no seu interior, tá? Dessas proteínas musculares, veja que a grande maioria, sem sombra de dúvida nenhuma, são as famosas miofibrilas, ou aquelas proteínas contráteis que estão organizadas como sarcômeros. E sarcômeros são aquelas menores unidades funcionais da célula muscular, ou seja, é o que faz contração efetivamente. E dessas, claro, que o sarcômero é feito de várias proteínas. A gente tende a sempre falar de miosina ativa, são as mais pops, né? Mas tem várias outras. Mas o que eu quero ressaltar aqui com isso para vocês? É o seguinte: quando eu tenho hipertrofia, para que eu tenha hipertrofia do músculo, ou seja, o músculo cresça efetivamente, ganhe mais volume, eu preciso ter hipertrofia celular. A célula muscular tem que aumentar. É isso que eu estou mostrando agora. Aparece uma outra célula muscular com uma área maior, um diâmetro maior, o raio dessa célula, né? Então o diâmetro dela aumenta. Imagina que é eu posso dizer aqui, talvez um cano, alguma coisa assim, e agora é mais calidoso, né? Está aumentando o diâmetro, tá? E veja que isso, para que ocorra um ganho de função, que é o que a gente falou, então uma hipertrofia celular que ganha função, ou seja, fica mais forte essa célula, eu preciso que ela acumule proteínas contráteis no seu interior, ou seja, ela vai ter mais miofibrilas lá dentro. Então isso é fundamental, e aí vai acumular mais actina, miosina e outras proteínas contráteis. Agora, como que ocorre isso? Né? Como que ocorre essa hipertrofia efetivamente, esse acúmulo dessas proteínas? Então a gente entende que para o músculo crescer, é isso que eu mostro para vocês agora nesse outro esquema. Eu preciso ter um equilíbrio e um controle preciso entre a síntese e a degradação de proteínas, ok? A síntese de proteínas é feita a partir do quê? De aminoácidos. Então eu ligo os aminoácidos no outro, pelas ligações peptídicas, que a gente chama, e eu formo proteínas. Então esse é o processo de síntese proteica, né? E que, claro, envolve várias etapas ali que eu vou abreviar isso. E a degradação, por sua vez, é o processo de quebrar essas ligações, esses aminoácidos, um com o outro, fornecendo os aminoácidos, e eu vou degradando as proteínas. Então, uma condição, e aqui eu estou dando exemplo, uma proteína dessa história pode ser a miosina, ok? Isso que eu estou mostrando para vocês no slide de novo. Mas veja que numa condição onde eu vou ter acúmulo dessas proteínas musculares, hipertrofia, o que eu tendo a ter, de fato, é um aumento de síntese de novas proteínas, é uma redução da degradação. Como ainda ambos os eventos acontecem, que é o cenário de maior anabolismo, né? Agora, claro que veja que numa situação de treinamento, eu já passo dizendo para vocês que o treinamento de força, por exemplo, o treinamento de uma forma geral, ele estimula a síntese de novas proteínas mais do que reduzir a degradação, tá? O evento mais importante para levar para o crescimento muscular é estimular a síntese de novas proteínas. Agora, só fazendo um parênteses bem rápido, em condições fisiológicas ou ainda patológicas que o indivíduo tem perda de massa muscular, conhecido como atrofia, o que pode acontecer é uma redução da síntese proteica, mas principalmente, agora é o oposto, aumento da degradação de proteínas, ok? O principal sinal aqui que é importante para que esse evento aconteça. Agora veja, existem vários fatores que controlam esse metabolismo proteico para estimular mais a síntese de novas proteínas e até inibir a degradação, e que vai levar a um ganho de massa e força muscular, tá? E dentre esses fatores eu destaco para vocês, é isso que aparece nesse slide, uma musculatura aqui ao centro, e os fatores que eu vou descrever aqui com um desenho representativo para cada um deles, né? Então, eu tenho fatores hormonais, e aí eu já destaco nesse caso, por exemplo, aqui é o pâncreas que está aparecendo, e a insulina, que é o principal hormônio anabólico do nosso corpo. E nós temos fatores nutricionais,
né? E aí vários deles entram, a Janaína já estava falando aqui, inclusive, né, dessa questão de uma dieta equilibrada, que é fundamental, e é fundamental para o crescimento muscular. Aspectos genéticos, sim, então não é todo mundo que responde do mesmo jeito, e isso é verdade. Neurais, então nós temos sim o sistema nervoso nosso, que é responsável por controlar esse trofismo, esse ganho de massa muscular, e obviamente fatores mecânicos. E nesse caso eu falo do treino de força aqui especificamente com vocês, bem rápido, para a gente ter uma ideia de alguns sinais que estão envolvidos com isso. Veja que tudo é muito complexo, já me adianto. Sim, tudo é muito complexo. Mas eu quero trazer rapidamente, sem desespero, gente, é isso que eu quero explicar só para ilustrar com vocês alguns pontos, mas não todos dessa figura. Para quem está vendo a figura, o que eu estou mostrando agora para vocês são sinais extracelulares, fora, e intracelulares, dentro, responsáveis por essa hipertrofia, tem sido associado com essa hipertrofia no treinamento de força, tá? Então nós temos vários sinais e alguns estão omitidos aqui, inclusive. O que mostra aqui a membrana de uma célula, então que vocês podem observar, alguns fatores vindo de fora dessa célula para sinalizar para dentro da célula, e depois o interior celular cheio de proteínas que estão como bolinhas e o nome dessas proteínas escritas, mas eu quero só ressaltar algumas delas e não todas. Então veja, a primeira coisa que eu quero destacar, fatores que podem estimular o crescimento muscular, fatores hormonais como insulina, que é um hormônio produzido pelo nosso pâncreas naturalmente em resposta à glicose e também alguns aminoácidos, né? E o IGF-1, que é um fator de crescimento semelhante à insulina. Ele é semelhante à insulina, então ele age de forma muito parecida com a insulina, é produzido pelo nosso fígado em resposta ao hormônio de crescimento, mas também é produzido pelo nosso músculo esquelético em resposta ao treinamento. Olha que coisa fantástica, né? Então, resposta ao treinamento, tá? E aí ele ativa uma série de proteínas dentro da célula, mas a que eu quero destacar com vocês são basicamente duas. Uma é a proteína quinase AKT e a proteína quinase mTOR. Essas duas proteínas são proteínas quinase, que elas fazem? Fosforilam outras proteínas, adicionam fosfato em outras proteínas e ativam ou inibem outras proteínas, ok? Mas eu quero destacar porque esses dois são os principais atores aqui. Mas eu tenho outros fatores de crescimento e também até o estresse mecânico que pode ativar outras vias de sinalização. Mas se vocês observarem, vejam que todas culminam aqui em mTOR, ok? Estresse mecânico também tem várias vias. Agora, o que eu quero destacar com vocês? Existem a questão dos aminoácidos, como a Janaína diz, que pode estimular a síntese proteica, mas o que também pouca gente fala, a própria glicose pode fazer isso por vários sinais, tá bom? E eu não vou entrar muito em detalhe, porque isso fica para uma conversa em outro momento, fica à disposição de vocês, mas existem também proteínas produzidas pelo próprio músculo e que impedem a ativação desses sinais anabólicos que levam à síntese de novas proteínas. E para que eu possa fechar, apenas mostrar uma coisa que eu acho que é interessante trazer nesse contexto, que eu queria perturbar um pouco vocês. Veja que o lactato é uma molécula que é produzida em resposta ao treinamento, principalmente força de alta intensidade, e todo mundo sempre picha ele como um vilão. Mas a gente tem visto uma série de evidências mostrando que, na verdade, ele é o cara, um mocinho do exercício. E aqui eu trago para vocês, inclusive, evidências mostrando que ele pode ser um dos sinais para causar hipertrofia muscular, inclusive ativando e aumentando aí os sinais de insulina e IGF-1 no músculo. Então veja, mudando paradigmas do que a gente pensava para o lactato como um vilão e o lactato agora aparecendo como um mocinho. Vocês veem que tem uma série de proteínas que eu mostro aqui nessa imagem. E aí, claro que eu não tenho tempo aqui para ressaltar, e eu deixo a mensagem que não é apenas uma proteína ou uma sinalização dentro da célula que explica a hipertrofia, mas são vários sinais e vários mecanismos, ok? E isso é muito complexo, mas é importante que vocês entendam isso para que ninguém fique caindo em qualquer falácia e qualquer coisa que se inventa por aí, tá bom? Eu fico por aqui e fico à disposição para mais perguntas depois, tá bom, pessoal? Muito obrigado, um abraço, foi um prazer estar aqui. David, muito obrigada, maravilhosa a palestra, né, como sempre, e só ressaltando que é interessante fazer um link entre a palestra da Janaína e a sua, é muito interessante que as pessoas treinam força, fazem um treinamento adequado, mas não alimentam direito e não promovem nem o ganho da massa e nem da função muscular como deveria, né?
Então, essa questão da hipertrofia, às vezes as mulheres têm muito medo de hipertrofiar e depende de tantos fatores e dificilmente elas vão ficar grandes, né? Assim, suficientemente grandes. Então, essa questão é uma questão muito relevante que eu acho que atinge a maioria das pessoas e é muito legal a gente estar discutindo aí esses fatores que regulam a hipertrofia, até para esclarecer para as pessoas mesmo, né? Como que funciona, não é assim da noite para o dia, né? Agora nós vamos ter a palestra com o Rafael Almeida, que é doutor em Ciência do Esporte na UFMG e especialista em LPO. Seja bem-vindo, Rafael. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem aí, me vendo bem? Primeiramente, eu queria dizer que é um prazer estar aqui compartilhando esse momento com vocês. É uma honra dividir esse momento com profissionais aí de tão alta capacidade e agradecer o convite da Daisy por ter me proporcionado a oportunidade de estar aqui discutindo com vocês. Então, para fazer a minha autodescrição, né? Eu sou um rapaz aí de pele para, com cabelo curto, atualmente com um bigode, trajando uma camisa preta num ambiente com um fundo neutro. Então, eu sou uma pessoa aí de 1,80 m, de 93 quilos, com baixo percentual de gordura. Então, vocês vão imaginar, né, esse personagem. A minha proposta aqui hoje é falar para vocês sobre a popularização do levantamento de pesos, que é um esporte olímpico existente desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna nesse formato, mas existente enquanto prática desde que a humanidade existe. A gente tem relatos aí, evidências na China e na Grécia da prática de levantamento de pesos com diferentes objetos desde sempre. Então, embora seja algo muito antigo, chega como novo para a gente em função dessa modernidade da prática esportiva e da prática da atividade física de um modo geral. Ainda permeado de muitos mitos e pouco conhecimento. E é por isso que, né, eu achei que seria interessante tratar esse assunto aqui para vocês, dado que estamos falando da atividade física como ferramenta da promoção de saúde, qualidade de vida e longevidade na população de um modo geral. Meu nome é Rafael Almeida, eu vou falar brevemente sobre o meu currículo para vocês, mas o meu trabalho é divulgado principalmente através da rede social Instagram e o meu endereço lá é o @rsbalmeida. Convido vocês a me seguirem lá para saber do que se trata o meu trabalho. Bom, vou fazer uma breve apresentação. Como muitos de vocês, eu sou profissional de educação física, mestre e doutor em Ciências do Esporte pela UFMG. Eu sou especialista em formação e aprimoramento do esporte de alto rendimento pelo Comitê Olímpico Brasileiro e árbitro nacional de levantamento de pesos. Fui atleta dessa mesma modalidade e atualmente atuo como treinador, diretor técnico de um centro de treinamentos, responsável técnico por uma associação que conduz um projeto esportivo de cunho social e realiza eventos na área de esportes. Já atingimos alguns resultados, entre eles medalhas internacionais e bolsistas do programa Bolsa Atleta. Sou também coordenador do curso de especialização em levantamento de peso da PUC Minas, onde eu também ministro aulas e colaboro em diferentes grupos de pesquisa, além de ser membro da Associação Sul-Americana de Treinadores de Levantamento de Peso. Então essa é a minha carreira, né, a minha história até aqui e a forma como eu atuo, e é o que me dá talvez o suporte para eu poder estar aqui falando para vocês sobre essa modalidade. Antes de falar de levantamento de peso, vamos falar da necessidade de se usar ferramentas para a promoção de saúde e qualidade de vida. E eu trouxe aqui um estudo recente publicado na Lancet, em formato de reportagem, que mostra que, atualmente, 1/5 da população mundial é sedentária. E o que me chamou a atenção nesse estudo é que quando você estratifica isso, você vê que, por exemplo, mulheres são mais sedentárias que homens e que o Brasil é um dos 3 países com maior nível de sedentarismo do mundo nesse ano, atingindo 47% da população em pessoas inativas, comparadas a outros países. Isso mostra a necessidade de que se implemente uma estratégia de combate ao sedentarismo, dado que a inatividade física está associada a pelo menos 36 comorbidades diferentes, entre elas aquelas que afetam a longevidade do sujeito e a sua qualidade de vida. Nesse sentido, observando por outro lado o comportamento daquelas pessoas que trabalham com atividade física e saúde, a gente observa que em 2023,
entre as principais tendências de uso de ferramentas para a promoção, né, da saúde, qualidade de vida, e se encontra o treinamento de força com pesos livres, ocupado pela primeira vez a segunda posição entre as 10 ferramentas mais utilizadas. Quando a gente faz, né, um olhar assim, um pouco mais crítico sobre essas tendências, você vai perceber que as 5 primeiras envolvem o uso de tecnologias, treinamento com peso corporal, treinamento focado na população, que a gente chama agora de jovens maduros, né? O idoso ou uma pessoa mais de 60 anos, e o treinamento que a gente chama de funcional, que hoje a gente já sabe que é aquele que melhora a mobilidade funcional, a qualidade de vida do sujeito de um modo geral. E o levantamento de peso, por sua vez, ele tem muito a ver com isso, dado que é um esporte demonstrado aqui através dessa figura, onde eu apresento o atleta Matheus Gregório, que é um atleta brasileiro, que já participou de Jogos Olímpicos repetidas vezes. Nesse exemplo aqui, ele está realizando o movimento Snatch nos Jogos Olímpicos do Rio, de 2016. O levantamento de peso é um esporte bem simples. Ele basicamente consiste na tentativa de levantar acima da cabeça o maior peso possível em 2 movimentos competitivos, que são o Snatch e o Clean and Jerk, ou em português, o arranque e o arremesso, demonstrados aqui por dois vídeos aqui dinâmicos de um atleta chinês realizar à esquerda o Snatch, que é um movimento feito único em que a barra sai do chão e é levado diretamente acima da cabeça, e à direita o Clean and Jerk, em que o movimento é feito em 2 etapas. Primeiro, essa barra é elevada até a altura do peito e em seguida ela é elevada acima da cabeça. E no levantamento de pesos, o desempenho é dado pela somatória do maior peso levantado nesses 2 movimentos. O atleta tem 3 tentativas em cada movimento, e nesses vídeos que vocês estão vendo aqui, eles foram coletados nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Acontece que para poder fazer isso, é necessário que o sujeito desenvolva uma série de características que favorecem a sua vida como um todo. Por exemplo, a amplitude de movimento, a velocidade, a coordenação. E pelo fato de se tratar de uma tarefa multiarticular feita em alta velocidade intencional, na realidade máxima velocidade intencional concêntrica, em que uma magnitude muito grande de sobrecarga mecânica é imposta sobre mais de 90% da musculatura esquelética, a gente espera também outros benefícios já citados anteriormente, como no CrossFit, um aumento da densidade óssea e de outros marcadores aí que a gente considera associados a parâmetros de saúde. Bom, dito isso, agora eu acho que vale a pena a gente quebrar algumas objeções que são bem comuns no levantamento de peso. A primeira delas é de que o levantamento de peso é um esporte feito para homens e mulheres grandes e gordos. Isso aí é uma objeção muito comum que eu recebo. O que é levantamento de peso? É aquele esporte que o pessoal pratica nos Jogos Olímpicos, aqueles gordões, grandões levantando peso. De fato, essas são as pessoas mais mostradas. Aqui à esquerda tem uma figura do Lasha, atual recordista, maior peso levantado na história no levantamento de peso. Ao centro, o atleta Fernando Reis, o ex-atleta Fernando Reis, que foi banido do esporte por ter sido flagrado em utilizando substâncias proibidas. E à direita, um atleta chinês aqui, todos eles das categorias em que o peso corporal é livre. Entretanto, pessoal, o levantamento de peso possui 10 categorias de peso, e somente essa o atleta pode pesar o peso que ele conseguir ou que ele desejar. A maior parte das categorias tem, na verdade, um limite de peso, fazendo com que esses atletas tenham algumas características bem interessantes. Aqui eu trago 2 tabelas sobre características físicas de atletas da seleção masculina e feminina dos Estados Unidos, onde a gente pode observar em destaque que a média do percentual de gordura desses atletas é bem baixa, 10% para homens em média, e no caso das mulheres, 20% são considerados valores, inclusive abaixo da média para a população de um modo geral, quando você compara, por exemplo, com sujeitos não treinados. Aqui nessa tabela, homens não treinados demonstraram a média de percentual de gordura de 18,2% e mulheres não treinadas de 20%, de 27%. Isso porque nessas amostras são colocadas pessoas daquelas categorias. Porque quando você retira essas pessoas e observa somente as categorias que têm um teto de peso, você observa percentuais de gordura em torno de 6% para homens e 12% para mulheres.
E por se tratar de um esporte olímpico em que é implementado um rigoroso sistema antidoping, o esperado é que esses atletas não estejam sob abuso de drogas, como o que é observado no bodybuilding. Então, esses corpos hipertrofiados e magros que vocês estão vendo nessas figuras agora, de vários atletas de diferentes nações, diferentes categorias de peso, em ligas de desempenho, vocês vão observar exatamente isso. É o corpo, talvez, desejado pela maioria das pessoas que buscam a atividade física hoje com finalidade estética. E sabendo disso, talvez o levantamento de peso ele seja uma ferramenta útil e possível de ser implementada para que se atinja esses objetivos. E mais, pessoal, quando a gente analisa aí diversas revisões, como eu trouxe aqui para vocês, quais são os efeitos já relatados na literatura do levantamento de peso como prática, você vai observar que você vai ter um aumento na amplitude de movimento, aqui representado pela flexibilidade, um aumento da força máxima, da taxa máxima de produção de força, o que acaba culminando no aumento da altura de salto, da velocidade de movimento. Você tem um aumento da densidade óssea, principalmente pela substituição das trabéculas ósseas por trabéculas mais densas, frente a repetir a carga mecânica imposta sobre o sistema neuromuscular. Você vai observar também um aumento na capacidade que a gente chama de aeróbia, ou na capacidade de consumo máximo de oxigênio, principalmente por um efeito mecânico, hidráulico, dado que os pesos são movimentados acima da linha do coração e que existe uma demanda de sobrecarga para o sistema cardiovascular. A média de VO2 máximo observada nos atletas de levantamento de peso é em torno de 45 ml de O2 por quilo por minuto, o que é muito acima da média da população de um modo geral. Além da gente observar algumas alterações em marcadores fisiológicos que nos levam a entender que a prática dessa modalidade pode tornar um ambiente fisiológico mais favorável para o anabolismo, para a ressíntese, para a recuperação e também para a resposta de hipertrofia, com um aumento da testosterona, uma alteração positiva da taxa de testosterona-cortisol, um aumento do GH e, finalmente, da sua forma ativa em tecido-alvo, que é o IGF-1, todos eles contribuindo para os fatores que eu citei anteriormente. Sendo assim, pessoal, recentemente, em 2023, a Associação Americana de Treinamento de Força publicou um posicionamento sobre o papel do levantamento de pesos como ferramenta para a melhora do desempenho esportivo de um modo geral. E inúmeros estudos associaram essa prática com um aumento na velocidade de corrida, na altura de salto, em esportes cíclicos e acíclicos, esportes coletivos e individuais, além de ter um impacto direto no que a gente chama de mobilidade funcional, que é a capacidade do sujeito de realizar atividades da vida diária. Isso para todas as idades. O levantamento de peso, enquanto esporte, aceita em sua iniciação crianças a partir dos 6 anos de idade. E as categorias Master de levantamento de peso vão até os 95 anos de idade, com pessoas participando em competições. Trazendo um relato pessoal, no centro de treinamento que eu conduzo hoje, aqui em Belo Horizonte, a maior parte do meu público é constituído de mulheres, idosos e crianças. Pessoas que estão buscando qualidade de vida e que não obtiveram isso, de alguma forma, através de outras ferramentas, como é o caso da musculação, do treinamento funcional. E quando a gente avalia tudo que foi dito, inclusive ao longo do dia, hoje aqui, a gente vai perceber que a tensão mecânica é um fator importante para o aumento da força, da resposta de hipertrofia, e que em nenhuma máquina de musculação ou treinamento funcional feito com a própria massa, você vai obter com tanta segurança uma sobrecarga mecânica tão alta quanto em exercícios multiarticulares realizados em máxima amplitude de movimento, com máxima velocidade intencional e sobrecarga mecânica superior a 80% da sua capacidade máxima, que é o que acontece diariamente em praticamente todos os exercícios do levantamento de pesos. E aí a gente entra no tópico, que é o tópico de segurança, já foi mencionado aqui anteriormente também. O levantamento de peso é um dos esportes mais seguros entre todos os esportes olímpicos, tanto que, quando a Jana trouxe aqui os esportes que mais tiveram lesões nas Olimpíadas recentes, o levantamento de peso nem aparece, o que é realmente uma prática muito segura, com uma taxa de lesão de 0,00017 para cada 100 horas de prática. Isso para adultos, jovens, idosos, homens e mulheres, inclusive algumas populações especiais. Então eu deixo aqui o meu convite para vocês, falando um pouco sobre o nosso trabalho, para poder conhecer o meu perfil pessoal, onde eu milito pela divulgação do levantamento de peso enquanto ferramenta para ser utilizada na área da educação física, dentro do ambiente de personal training, coletivo, na preparação física,
em seguida a página do nosso centro de treinamento, que fica aqui no Sion, na Avenida Uruguai, caso vocês queiram conhecer. A gente tem lá cursos de capacitação para profissionais. E se você está me assistindo agora, for um profissional de educação física, eu te convido a também seguir a página do IEC, da PUC, onde a gente vai lançar em breve as inscrições para a segunda turma da especialização no curso de levantamento de peso lá da PUC, em que também a Deise colabora conosco lá como professora. Nosso tempo é curto, pessoal. Eu gostaria apenas de despertar em vocês a curiosidade, por isso que eu estou falando aqui. Eu optei por fazer uma apresentação mais sucinta, dada talvez necessidade de a gente explorar mais verbalmente o conteúdo, e eu reforço aqui o meu agradecimento por poder participar desse evento, a minha gratidão, e deixo mais uma vez a minha rede social para que vocês, caso se interessem, me acompanhem lá. Muito obrigado. Interessante a gente ver, né, que acabou tendo uma unidade na forma de apresentação das palestras, todo mundo falando a mesma língua, né, que não é só o português, mas dentro da atividade física, assim, muito interessante. A gente linka a palestra da Elisa com a sua, e aí a gente vê, igual foi falado, a questão da atividade física, levando a lesão. As pessoas têm muito medo, né, medo de perder o bebê, medo de hipertrofiar demais, medo de lesionar, e a gente vê que o exercício bem orientado leva exatamente para um outro caminho, né? Que é o caminho da prevenção de lesão, da prevenção de doença, e isso é muito, muito legal. Então eu vou pedir para o pessoal entrar também, para a gente poder discutir um pouquinho aqui. Vou falar primeiro ao Rafael, que foi a última palestra, né? Eu tinha separado para te perguntar sobre o LPO como uma atividade democrática, e acabou que você acabou explorando isso e dizendo que realmente você tem alunos de 6 a 95 anos, né? E isso é muito legal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que acontece, Juliana? Eu vou fazer até 2 comentários aqui que antecedem a minha resposta, serei breve. A primeira é a seguinte: não é porque todos os especialistas concordam que significa que seja verdade. Mas aqui, nesse ambiente, eu acho muito legal porque, embora eu tenha percorrido a carreira acadêmica, eu optei por um outro caminho. E eu vejo que o meu pensamento segue alinhado com o da maioria das pessoas que estão formando novos profissionais, atuando diretamente na ponta. E para mim é um orgulho pensar que eu consigo me manter aí com um pensamento alinhado com essas pessoas, como você mencionou. A segunda questão, com relação à democratização do levantamento de peso, é que as pessoas pensam que o levantamento de peso são os movimentos competitivos, snatch, clean e jerk. E na realidade, o sujeito que chega lá para poder praticar atividade física com a gente, muitas vezes não consegue tocar uma barra. Ele vai realizar por muito tempo o exercício com a própria massa corporal, para que depois ele possa usar, quem sabe, um implemento simples como um elástico e etc., porque o nível de sedentarismo é tão alto que o mero movimento humano já representa um estímulo que vai desencadear ali gatilhos com mecanotransdução para poder provocar a resposta que vai melhorar o corpo desse sujeito. Então é um processo. Eu costumo dizer que é um caminho que começa sendo percorrido do zero e que cada pessoa vai percorrer uma certa distância. Você tem um atleta de alto rendimento que vai chegar nos Jogos Olímpicos, mas você vai ter uma pessoa ali que vai simplesmente voltar a viver com independência, carregar suas compras, entrar e sair do carro sem travar a coluna, e esse processo ele começa com o mero movimento humano. Então, reforçando, realmente é uma atividade muito democrática. Ela não distingue absolutamente nada. Você pode estar em qualquer nível que você consegue começar a trilhar esse caminho. Então, uma questão que eu queria só que você falasse rapidinho também era o seguinte: as pessoas confundem muito LPO com CrossFit. O CrossFit usa a técnica de LPO, mas o CrossFit o LPO não é CrossFit, né? Então... Isso me leva à segunda observação que eu gostaria de fazer, que é bem legal, que é a seguinte: a única diferença entre isso que eu faço, isso que a gente faz, e qualquer outra prática mais popular, como a musculação, por exemplo, é que essa atividade requer de quem ensina um conhecimento muito grande para que ele consiga não só ensinar para o seu aluno, mas conduzir o processo de treinamento de forma individualizada e coerente. Então, talvez por isso você não veja pessoas na sala de musculação ministrando exercício do levantamento de peso.
Já no CrossFit, ele nasceu com essa característica. O CrossFit tem uma ideia muito simples, que eu acho muito rica, preparar o sujeito para situações previsíveis e imprevisíveis. E para isso ele se utiliza de movimentos multiarticulares, funcionais, feitos em alta intensidade, constantemente variados. E ele se vale aí de basicamente 3 esportes: a ginástica, o atletismo e o levantamento de peso, que juntos reúnem os elementos necessários para poder melhorar o corpo do sujeito para realizar a função. Então, o levantamento de peso enquanto esporte é uma coisa, mas enquanto elemento do CrossFit, ele compõe ali a atividade para se atingir a mesma finalidade. A joia. Muito obrigada, Rafael. David, eu queria te fazer uma pergunta sobre a questão de alguns artigos sobre baixas cargas e altos volumes, levando a uma hipertrofia, principalmente para grupos especiais, para idosos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Sabe, Juliano, tem uma coisa interessante, é uma loucura, né, gente? Tava com vontade agora de ficar o resto desse anozinho conversando disso, não vou falar do dia. Mas, aí tem um monte de coisa, mas o que você perguntou, porque eu já fiquei pensando em outra coisa, Rafael tá falando que era super interessante aí também, mas eu vou na sua pergunta aqui, porque senão a nossa prosa não tem fim. Mas é o seguinte, sim, tem essa questão, né, do treinamento com uma intensidade mais baixa, a fim de promover esse efeito. Tem uma coisa que eu brinco com o pessoal, com os alunos, geralmente na graduação, na pós e tudo, que é o seguinte, também tem um aspecto que é importante aí, acho que todo mundo vai trazer de certa forma. O cara que não é treinado, o indivíduo que não é treinado, se ele bater palma, ele melhora a capacidade de correr, né? Então, qualquer coisa que ele faz, ele melhora ali. O indivíduo que não é treinado, né? E isso, para essa adaptação de ganho de massa muscular, isso também não é muito diferente. O que acontece é que o indivíduo, quanto mais treinado, mais difícil vai ficando de se observar as adaptações, né? Isso a gente sabe bem também. Agora, tem um negócio interessante, e aí a gente tem caminhado com algumas coisas até no laboratório, assim, e aí eu deixo, na verdade, uma outra perspectiva. Porque, embora isso seja verdade, e que você pode, em especial para o indivíduo que não está treinado com cargas mais baixas, conseguir adaptações, né? Nesse sentido. Mas uma outra coisa que tem já bastante tempo despertado interesse, mas tem ganhado várias frentes diferentes, e isso nesse sentido, Janaína foi trazendo alguns aspectos falando na lesão, mas é claro que, por exemplo, a nutrição como uma estratégia para otimizar esses ganhos, mas tem várias outras, né? Estratégias que a gente diz ergogênicas, não só nutricionais, mas, claro, farmacológicas, físicas, fisiológicas, então, assim, psicológicas, então tem várias estratégias. E ali eu deixo só um ponto que é interessante, que é o que a gente está investigando, inclusive, no laboratório, por exemplo, você otimizar o estresse térmico. Uhum. Então, você fazer um exercício de baixa intensidade que não causaria uma resposta hipertrófica no indivíduo, só que se você esquentar o segmento dele, aí você consegue observar essa resposta. A gente tem feito isso, e quer dizer, isso não é um trabalho nosso, isso é um trabalho que já está publicado na literatura, mas a gente tem pensado nisso para o exercício aeróbico também, né? Então, não só para ganhar massa muscular, mas ganhar adaptações ao treinamento aeróbico. Mas esse da massa muscular, que é o que a gente está falando, que da hipertrofia em si, veja, é um aspecto que é interessante, porque aí vem um outro, vou deixar só para fechar aqui, não me alongar, porque a gente também tem questão, e é legal ouvir a Janaína, todo mundo aqui. Mas, embora tenha esses trabalhos, e que a gente tem outros combinando, viu, Janaína? Esquentar e utilizar a suplementação proteica associada a fim de maximizar os ganhos, né? Os sinais anabólicos e os ganhos de massa muscular e eventualmente de desempenho. E essa evidência em literatura. Então, treina em baixa intensidade, 30% de RM, não causaria lá adaptação hipertrófica naquele protocolo que fizeram para aqueles indivíduos, mas quando esquentou, sim. Agora tem um outro lado da moeda, que é o quê? Uma coisa que muita gente tem feito aí. Vai e pula da banheira de gelo, aquela coisa toda, e resfria após o exercício. E aí eu sei que vocês têm acompanhado isso, mas mostrando que isso bloqueia a hipertrofia, o ganho de massa muscular, né? Bloqueia sinais anabólicos e bloqueia a hipertrofia do treinamento de força. Então tem o outro lado da moeda aí. Desde o Yuri tá querendo fazer uma pergunta. De janela de oportunidade para consumir proteína, ou se isso é mito, sabe? Então,
Eu até queria aproveitar aqui para falar, fazer as provocações dos professores, né, o Rafa e o professor David, porque a gente queria conversar mais mesmo, que dá um bom papo esse nosso tema. E muito obrigado, viu, Deis, por ter montado, e Yuri, por ter montado essa mesa. Eu acho que, só para provocar um pouquinho mais, em vez da gente falar ganho de massa, eu sempre falo para meus pacientes começarem a pensar, troca a palavra ganho de massa por construir, porque construir fica muito mais difícil, gente. Então, assim, não é tão simples assim, né? Construção, não, você não tá ganhando. Ganhar, dá uma ideia assim, dá um presente, me dá, vamos ganhar. Construção, acho que é mais sofrido, né? E é muito complexo, é o que eu falo. Você quer resolver problemas complexos com soluções retilíneas, né? Definitivas. E aí, Yuri, essa questão da janela de oportunidade, né? Lá na década de 90, quando a nutrição esportiva começou a ter sua força, realmente eu venho de uma geração, eu tenho 25 anos aí de experiência prática, estudando mesmo, assim, com vontade esportiva, talvez uns 15 anos, mas eu sempre quis essa área, porque meu pai foi atleta, minha mãe também, enfim, né? Mas lá se falava assim, o que você come antes do treino, depois do treino? E era isso, você entrava assim em torno do treinamento. E hoje a gente sabe que, dada essa questão da aminoacidemia, né, a gente não consegue, a gente não estoca proteína, então a gente sabe que estoca gordura, infelizmente, e tem também seus objetivos para isso, mas carboidrato também, mas proteína não, então a gente está empregado em estrutura. Então o que a gente precisa? O que a gente já sabe é que a cada 3, 4 horas a gente tem uma queda dessa aminoacidemia. E o importante é a gente manter esses pulsos, por isso a divisão. Então, quando a gente fala assim, janela da oportunidade, não quer dizer que a pessoa tem que sair da academia e levar o whey protein aqui e já tomar ali no banheiro, senão tá catabolizando tudo, né? Então, eu acho que tem um pouco essa confusão dessa janela da oportunidade de quê? De que eu tenho que tomar a proteína, consumir a proteína imediatamente. Eu não posso ter as pessoas que falam, eu consumo proteína misturado com leite ou com algo que retarda, eu não vou absorver. Gente, não é assim. A gente tem, né, eu tenho que tomar proteína isolada porque ela absorve mais rápido. Rápido em que sentido, né? É o que eu falei, a gente precisa ver o contexto. A pessoa treina de manhã, de tarde, de noite, antes do almoço, de tarde, ou no final do dia, extremistas, né, os horários. Então, o que existe, de fato, é que há uma média em que a gente consegue sustentar essa aminoacidemia e as refeições principais conseguem sustentar mais tempo esses aminoácidos no sangue, e aí a gente está falando de 3 a 4 horas, então me preocupa muito quando eu vejo indivíduos ativos, fisicamente ativos, verdadeiramente preocupados com o desempenho esportivo, que é onde eu falo que eu trabalho com nutrição esportiva, mas eu não trabalho com a questão principal estética, ainda que os nossos clientes, né, Rafa, chegam pra gente com esse primeiro objetivo. Eu gosto de falar que eu trabalho com estratégia nutricional para melhorar desempenho esportivo. E é lógico que a estética vem como consequência disso. Mas fato é que, uma vez que a gente vê esses indivíduos fazendo jejuns, e aí tem esse lado da moeda, vai emagrecer mais rápido, é uma estratégia, mas não tem dúvida. Nessa questão da massa muscular seria para lesão, recuperação de lesão. Então eu fico muito preocupada com isso. Desculpa me estender, mas não vejo esse mito aí de 1 hora, até 1 hora você pode consumir, vai para sua casa, toma seu banho, vai fazer sua janta direitinho, tá tudo certo, não tem que ficar no desespero dessa janela de minutos, não. Dá para sustentar até umas 2 horas aí, tranquilo. Ai, que ótimo. E assim, é claro que a estética é uma das adaptações que acontecem com o exercício, mas não pode ser a primeira e nem a mais importante, nem pode ser a que leva as pessoas à atividade física, ao exercício físico, principalmente, né? Então, eu acho que essa conscientização parte da gente que está na prática aí, atuando com as pessoas, e também, aos poucos, a mídia também vai levando, né, a uma conscientização maior, parar de ficar divulgando essa questão, porque eu acho que isso que você falou, Jana, é muito importante. A estética acaba atrapalhando o ingresso ou a aderir-se ao programa de exercício. A pessoa não vê o resultado do jeito que ela quer, ela desanima antes da hora, né? E o que a gente precisa é dessa aderência a longo prazo. Ô, gente, nós vamos ficar até amanhã, conversando. Tá perfeito. Você vai falar, 10? Posso fazer só uma parte rapidinho aqui do que a Helena falou, que eu acho que é fundamental. A gente, ali na apresentação, vai muito rápido, né? Com uma série de coisas que era importante poder falar e
E você vê, na graduação eu tenho uma disciplina de 45 horas para falar disso e os meninos acabam falando, pô, o professor não deu para falar de muita coisa, né? Então, porque é muita coisa de conversar. Agora ela tocou num ponto que é importante, Juliana, e eu acho que você fechou até com muita clareza para todo mundo, mas é porque tem um negócio, talvez na minha fala, que eu não tive tempo de falar depois, então só mencionar aqui, que é o seguinte, né, na verdade, quer dizer, o exercício, e isso tem que ficar claro para todo mundo, por natureza, qualquer exercício, ele é catabólico. Então, durante o exercício, nós vamos quebrar tudo, literalmente, é o que eu brinco, nós quebra tudo durante o exercício. Então, vamos quebrar carboidrato, lipídio, proteína, então, músculo. Quanto mais treinado, melhor ele é em quebrar proteína. Olha que paradoxo que é. E melhor ele é em oxidar aminoácidos. O músculo treinado ele oxida aminoácidos, principalmente se for aeróbico, né? De forma mais eficiente. Agora, eu queria falar do negócio, é que você disse muito bem, quer dizer, não tem que ter esse desespero, né, de sério, e tem gente que vai, e aí, por isso, se gera confusões, porque, veja bem, para fazer exercício é isso, tem que reduzir síntese proteica, tem que quebrar tudo que está lá dentro de proteína que puder, a célula vai tentar, claro que ela desenvolve mecanismos para tentar ir adaptando isso, inclusive em um indivíduo mais treinado. Mas o exercício, por natureza, ele é catabólico, né? E aí a gente depois, mas depois não é imediatamente, aí que o pessoal confunde, depois até a sua próxima sessão de treino. E daí vai o tempo que demorar, 24 horas, 36 horas, quer dizer, 1-2 dias, o tempo que demorar para você ir modulando isso tudo e recuperar isso tudo. Né? Então não adianta mesmo, de fato, inclusive digo mais, porque tem gente que às vezes pensa assim, então o exercício é catabólico, eu não posso ter catabolismo, porque eu quero crescer. Então o cara quer colocar uma situação anabólica no meio do exercício. Aí veja que ele está atrapalhando a execução, porque a natureza daquela condição ela é catabólica e precisa ser. Por que precisa ser? Porque o ATP que a gente precisa, a energia que a gente precisa para o músculo contrair, depende de quebrar essas moléculas, não as proteínas, mas qualquer uma. E veja que o sinal para o nosso organismo não é assim, é meio anabólico, meio catabólico. Quer dizer, para algumas coisas até é bem verdade que é, hormonais. Mas de uma forma geral, não. O cenário que a gente tem, hormonal e metabólico do nosso corpo durante o exercício, é catabólico. Então, não adianta querer frear isso durante o exercício e, acho que como a Janela disse bem, também não faz diferença ali dentro dessa janela de uma hora, não é uma coisa que vai se acabar. Agora, claro que se o indivíduo estender isso por muito tempo, aí ele pode começar, inclusive, a modular a resposta induzida pelo exercício, né? Mas aí é outros 500, aí é outra história, né? Eu acho que ela colocou bem aí, mas é só para colocar isso, porque o pessoal, às vezes, não tem essa ideia de que o exercício é catabólico por natureza, e que a gente busca esse cenário ao longo do dia, como a Janelle disse, não é no momento, eu vou ali e resolvo agora, não, é ao longo do dia, mas o exercício é catabólico em ponto final, né? Então é importante a gente ter essa ideia de que a gente não precisa frear algo que é fisiológico. Valeu, gente, mas muito obrigado aí, viu? Tem gente no chat aí falando que quer ir até amanhã, eu acho que é uma proposta. Bom, eu queria agradecer, acho que a gente fechou aí com chave de ouro, com Janaína, David, Rafael, agradecer não só a disponibilidade de vocês de estarem aqui no domingo, tanto palestrantes quanto os participantes, a gente manteve aí mais de 60 pessoas durante todo o evento, então assim, é algo assim muito relevante, eu acho que no final isso tudo é uma soma de um grupo que estava muito unido, David, Janaína, Rafael, todos divulgaram muito o evento, então eu queria agradecer imensamente, eu gostei muito desse formato de evento, achei muito bacana, agradecer a Juliana, que ajudou na organização, agradecer o Yuri, vou passar a palavra para o Yuri, e queria muito dizer que esse conteúdo vai ficar em podcast, isso é inédito, eu pelo menos desconheço um evento científico que a gente pode ir lá baixar o podcast e ouvir as palestras, né? Então, quem sabe, né, a gente vai até lançar uma moda aí, né, Yuri? E quem sabe também, ano que vem, a gente faça um outro evento. Teve gente que falou que a gente devia fazer de 3 em 3 meses. Mas a gente ficou 3 meses organizando esse. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada ao Renê, obrigada a todos mesmo. E Yuri, se você quiser dar a palavrinha final aí, agradecer imensamente também você. Não, obrigado também. Só quero agradecer a Deise que me convidou a participar do evento e, tá junto de vocês aí. Para mim é uma honra enorme e eu acho que é muito amor envolvido, né, nisso tudo, porque pra gente vir no domingo aqui, né,
disponibilizar esse conteúdo que a gente estuda. Eu acho que isso que torna o evento especial, né? Todo mundo aqui ama o que faz e a gente consegue perceber isso pela palestra. Eu acho que isso é muito legal. E obrigado aí para vocês, né? O lance da autodescrição, eu acho que a gente disponibilizar esse conteúdo em formato de podcast e se preocupar nisso, né? Na acessibilidade também é um diferencial enorme. Então, para algumas pessoas, né? A primeira vez que a gente fez isso e é um esforço que é muito válido também para a gente pensar, incluir pessoas que estão estudando isso também, né? E não enxergam. Obrigado então. Obrigadão, gente.